Neemias capítulo 12 diz assim a palavra do Senhor. São estes os sacerdotes e levitas que subiram com Zorobabel, filho de Sealtiel, e com Jesua, Seraías, Jeremias, Esdras, Amarias, Maluque, Atos, Secanias, Reum, Meremote, Ido, Ginetói, Abias, Miamim, Maadias, Bilga, Semaías, Joiaribe, Gedaías, Salu, Amoque, Ilquias e Gedaías. Estes foram os chefes dos sacerdotes e de seus irmãos nos dias de Jesua. Também os levitas, Jesua, Binui, Cadmiel, Serebias, Judá e Matanias, estes e seus irmãos, dirigiam os louvores. Baquebuquias e Uni, seus irmãos, estavam defronte deles, cada qual no seu mistério. Jesua gerou a Joiaquim, Joiaquim gerou a Eliasibe, Eliasibe gerou a Joiada, Joiada gerou a Jonatas, Jonatas gerou a Jaduta. Nos dias de Joiaquim foram sacerdotes, cabeças de famílias, de Seraías, Meraías, de Jeremias, Ananias, de Esdras, Mesulão, de Amarias, Joanã, de Maluque, Jonatas, de Sebanias, José, de Arim, Adna, de Meraiote, Eucai, de Ido, Zacarias, de Gineton, Mesulão, de Abias, Zicre, de Miamim e de Moadias, Piltai, de Bilga, Samua, de Semaías, Jonatas, de Joiaribe, Matenai, de Gedaías, Uzi, de Salai, Calai, de Amoque, Eber, de Ilquias, Asabias, de Gedaías, Netanel. Dos levitas nos dias de Eliasibe foram escritos como cabeças de famílias Joaida, Joanã, Jadua, como também os sacerdotes até o reinado de Dario persa. Os filhos de Levi foram escritos como cabeças de famílias no livro das crônicas, até os dias de Joanã, filho de Eliasibe. Foram, pois, chefes dos levitas Asabias, Serebias e Jesua, filho de Cadmiel, e os irmãos deles, lhes estavam fronteiros para louvarem e darem graças, segundo o mandado de Davi, homem de Deus, coro contra coro. Matanias, Baquebuquias, Obadias, Mesulão, Talmon e Acube eram porteiros e faziam a guarda dos depósitos das portas. Estes viveram nos dias de Joiaquim, filho de Jesua, filho de Josadaque, e nos dias de Neemias, o governador, e de Esdras, o sacerdote e escriba. Na dedicação dos muros de Jerusalém, procuraram os levitas de todos os lugares para fazê-los vir, a fim de que fizessem a dedicação com alegria, louvores, canto, símbolos, alaúdes e harpas. Ajuntaram-se os filhos dos cantores, tanto da campina dos arredores de Jerusalém, como das aldeias dos netofatitas, como também de Bet-Gilgal e dos campos de Geba e de Asmavete, porque os cantores tinham edificado para si aldeias nos arredores de Jerusalém. Purificaram-se os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Então fiz subir os príncipes de Judá sobre o muro e formei 2 grandes coros com procissão, sendo um à mão direita, sobre a muralha, para o lado da porta do monturo. Após eles ia Osaías e a metade dos príncipes de Judá, Azarias, Esdras, Mesulão, Judá, Benjamim, Semaías e Jeremias, e dos filhos dos sacerdotes com trombetas, Zacarias, filho de Jonatas, filho de Semaías, filho de Matanias,
filho de Micaías, filho de Zacur, filho de Asaf, e de seus irmãos Semaías, Azarel, Milalai, Gilalai, Maai, Netanel, Judá e Anani, com os instrumentos músicos de Davi, homem de Deus. Esdras, o escriba, ia adiante deles. À entrada da porta da fonte, subiram diretamente as escadas da cidade de Davi, onde se eleva o muro por sobre a casa de Davi, até a porta das águas do lado oriental. O segundo coro ia em frente, e eu após ele. Metade do povo ia por cima do muro, desde o Torre dos Fornos até o muro largo. E desde a porta de Efraim, passaram por cima da porta velha e da porta do peixe, pela torre de Ananel, pela torre dos 100, até a porta do gado, e pararam à porta da guarda. Então ambos os coros pararam na casa de Deus, como também eu e a metade dos magistrados comigo. Os sacerdotes Eliaquim, Maazéias, Miamim, Micaías, Elioenai, Zacarias e Ananias iam com trombetas, como também Maazéias, Semaías, Eleazar, Uzi, Joanã, Malquias, Elão e Ezer. E faziam-se ouvir os cantores sob a direção de Jesraías. No mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouviu até de longe. Assim, no mesmo dia, se nomearam homens para as câmaras dos tesouros, das ofertas, das primícias e dos dízimos, para juntarem nelas, das cidades, as porções designadas pela lei, para os sacerdotes e para os levitas, pois Judá estava alegre, porque os sacerdotes e os levitas ministravam ali, e executavam o serviço do seu Deus e o da purificação, como também os cantores e os porteiros, segundo o mandado de Davi e de seu filho Salomão. Pois já outrora, nos dias de Davi e de Asaf, havia chefes de cantores, cânticos de louvor e ações de graças a Deus. Todo Israel, nos dias de Zorobabel, nos dias de Neemias, dava aos cantores e aos porteiros as porções de cada dia e consagrava as coisas destinadas aos levitas, e os levitas as destinadas aos filhos de Arão. Até aqui, meus irmãos, a leitura da santa palavra do Senhor. Vamos mais uma vez, em oração, invocar o santo nome de Deus. Bondoso Deus e Pai, estamos diante da Tua palavra. Que toda ela, ó Pai, é inspirada pelo Teu Espírito, útil para o ensino, para a repreensão, para a correção e para a instrução na justiça. Pedimos, ó Pai, que o Teu Espírito use a Tua palavra para nos ensinar um pouco mais da vida de piedade. Queremos conhecer a Ti, ó Pai, o único Deus vivo e verdadeiro, porque conhecer o Senhor é vida eterna. E é a Tua palavra que tem revelado ao Senhor. Nos abençoa, nos dá do Seu Santo Espírito, enche-nos dele, enche-nos da Tua palavra e habita em nosso meio. Ouve a oração do Teu servo, da Tua igreja. Oramos assim ao Senhor, em o nome de Jesus. Amém. Congregação do Senhor Jesus Cristo, o homem foi criado com um propósito muito definido. Não estamos aqui perdidos, procurando um objetivo de vida. Todos os homens criados à imagem e semelhança de Deus foram criados com um propósito muito claro e expresso de glorificar a Deus, para adorá-lo.
Isso é o que nos diz a pergunta número 1 no nosso breve catecismo. Qual é o fim principal do homem? O fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. E nós glorificamos a Deus e gozamos a Deus de muitas maneiras. Toda a nossa vida, em certo sentido, deve ter algo da glória de Deus. Glorificamos a Deus por uma vida de obediência, por uma vida de piedade, andando nos seus caminhos, amando as nossas esposas, criando os nossos filhos em sujeição e submissão ao Senhor, sendo bons irmãos para com os irmãos da fé, servindo uns aos outros. De todos esses modos, meus irmãos, glorificamos a Deus. Porém, a forma mais concreta, quase que palpável, a expressão mais pura, podemos dizer, do glorificar a Deus está no ato de louvar, de cantar, de adorar ao Senhor com o sacrifício de frutos de lábios que professam o seu nome. É através do louvor que a igreja, como congregação, povo de Deus, corpo de Cristo, glorifica ao seu Senhor. E cumprimos assim o propósito da nossa existência. E a palavra de Deus, meus irmãos, está cheia de louvor ao Senhor. Desde o início dela. Primeira referência que temos ao povo de Deus cantando e louvando a Deus está em Êxodo 15:1. Lá o povo de Deus, nas margens do Rio Vermelho, libertos do Egito, considerando ou refletindo sobre a libertação que foram agraciados da parte de Deus, retirando-os da escravidão do Egito, louvaram a Deus. Sob a direção de Moisés, disseram assim: cantarei ao Senhor porque triunfou gloriosamente. Lançou no mar o cavalo e o seu cavaleiro. O Senhor é a minha força e o meu cântico. Ele me foi por salvação. Este é o meu Deus, portanto, eu o louvarei. Ele é o Deus de meu pai, por isso o exaltarei. O Senhor é homem de guerra, Senhor é o seu nome. Louvaram a Deus na sua majestade, pela sua força, por ter libertado o povo daquela condição. Interessante que a última referência na Bíblia a um cântico ao louvor de Deus se encontra em Apocalipse, capítulo 15, verso 3, onde lemos a canção de Moisés e do Cordeiro. Lá eles estão não na margem do Mar Vermelho, mas sobre o mar de vidro. E cantam a canção dos que foram redimidos, para louvar a Deus por ter experimentado aquela libertação final contra o pecado, a morte e o maligno. E eles cantavam assim, entoavam o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus, Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Quem não temerá e não glorificará o teu nome, ó Senhor? Pois só tu és santo. Por isso, todas as nações virão e adorarão diante de ti, porque os teus atos de justiça se fizeram manifestos. De Êxodo ao Apocalipse, o que temos é a adoração do Deus glorioso e majestoso que reina poderosamente. E o que temos, meus irmãos, aqui em Neemias é concentração de louvor. Não temos aqui as palavras dos cânticos que foram entoados, mas vemos aqui o povo se organizando, se preparando com o propósito de louvar a Deus que os libertou ou que os restaurou. Aqui nesse capítulo vemos diversas vezes menções a palavras como louvores, cantores, cânticos, ações de graças, símbolos, alaúdes, harpas. Vemos referências àquilo que acompanha o louvor a Deus como alegria, regozijo, se alegrar na presença de Deus. Essas são expressões que descreviam o estado de espírito do povo
preparando-se para louvar e adorar o Deus que os restaurou. O verso 43 descreve lindamente aquela situação. Diz assim: no mesmo dia, ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Também as mulheres e os meninos se alegraram, de modo que o júbilo de Jerusalém se ouvia até de longe. Meus irmãos, Jerusalém, no tempo de Neemias, não era a perfeita Nova Jerusalém que o Senhor Jesus Cristo tem edificado para si mesmo. Mas o que temos aqui, meus irmãos, é uma boa ilustração daquilo que até mesmo na terra pode se experimentar, do quanto do louvor de uma nova canção que o Senhor mesmo coloca nos corações do seu povo, daqueles que foram redimidos pelo seu próprio braço. Salmo 40, verso 3 diz assim: e me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas, temerão e confiarão no Senhor. Esse novo cântico, essa nova canção, meus irmãos, a verdade é que ele continua a ressoar pelas gerações. E queira Deus que ele encha a nossa congregação desse novo canto. Queira Deus que ele encha os nossos pulmões e os nossos corações de alegria, alegria de Deus por ter nos restaurado e ter nos salvado. Assim, meus irmãos, queremos considerar esse capítulo sobre o seguinte tema: uma cidade restaurada. Uma cidade restaurada. A primeira coisa que queremos considerar com os irmãos é a nova geração que se levantou, que aqui é descrita a partir do verso 1 até o verso 26. Essa primeira seção desse capítulo continua o relato das genealogias ou dos registros históricos, dos nomes daqueles que vieram do exílio e que é registrado aqui no capítulo 11. Então, o autor sagrado continua o relato daqueles que voltaram, mas o foco aqui agora, a partir do capítulo 12, é para com os sacerdotes e os levitas, incluindo aqueles levitas que tinham a especialidade de cantar. Os levitas cantores, aqueles que foram chamados para adorar a Deus. Do verso 1 até o verso 9, nós temos a lista dos sacerdotes e levitas que voltaram na primeira geração de imigrantes. Aqueles que voltaram com Esdras, com Zorobabel, com Jesua. Vocês devem se lembrar, foram várias levas que voltaram da Babilônia para habitar em Jerusalém. E essa aqui é a primeira geração que Neemias registra para a memória deles. Porém, do verso 10 até o verso 16, o que temos aqui, meus irmãos, é a descrição de algo maravilhoso. Uma nova geração. O que temos aqui são os descendentes daqueles que voltaram, eles que levaram a fé dos seus pais. Cantaram os louvores daqueles que experimentaram a restauração. E aqui então fica completo o registro de todo o povo que se lançou para buscar ao Senhor e para louvá-lo. Meus irmãos, uma lista de nomes como essa, podemos nos perguntar qual o propósito. O propósito de termos listas de nomes, genealogias na palavra de Deus. E, meus irmãos, há inúmeros propósitos que podemos considerar. Em primeiro lugar, podemos dizer que listas como essas, registros históricos, nos mostram que o que temos aqui diante de nós é história concreta, real, que aconteceu no tempo, no espaço, em um determinado lugar. O livro de Neemias, meus irmãos, não é apenas uma visão ou um anseio para uma reforma da igreja, para uma restauração, edificação dos muros de Jerusalém. Nem uma fábula que inspira homens e mulheres. O que temos registrado aqui, meus irmãos, é um evento histórico. Tudo que aqui é registrado aconteceu, e esses nomes acrescentam a validade, ao peso da validade histórica do registro
sagrado. Porém, há outro motivo, podemos dizer que esse registro das gerações indica para nós que Deus continua a trabalhar no meio do seu povo. Ele continua a abençoar a descendência do seu povo, a geração sacerdotal. Uma geração passou. Poderemos nos perguntar, será que a fé passou com eles? Será que o zelo passou com eles? O que acontece da nova geração? Mas vemos aqui o registro de que o Senhor trabalha através das gerações. O Senhor levanta homens e mulheres, novos homens, novos servos do Senhor, por meio das famílias. Semente santa, que o Senhor tem para si, e que Ele prepara por meio de uma criação piedosa para levar o bastão, para continuar a fé, continuar o serviço, para que o canto não se interrompa, para que o louvor seja contínuo, para que Deus seja adorado. Meus irmãos, Deus continua fazendo assim. Ele sempre trabalhou através das gerações e Ele continua a trabalhar. Deus não permite que a sua igreja sofra uma condição de descontinuidade completa. Até mesmo nos momentos de grande desolação, onde a impressão que dava aos piedosos é de que eles eram os únicos na terra. O Senhor disse que Ele reserva para si 7.000 que não se dobram os seus joelhos perante Baal. O Senhor abençoa o seu povo através das gerações. Ele se compadece das ovelhas que não têm pastor e há de prover a seu tempo para a sua própria obra trabalhadores para que a sua igreja não fique desprovida. Meus irmãos, isso é algo para louvar a Deus. Deus abençoa as gerações. Mas vemos também nesse relato, nesse registro, em terceiro lugar, que Deus usa uma variedade de dons e pessoas para abençoar a sua própria causa. Há aqui registros não apenas de governadores e pessoas importantes, como vimos no capítulo anterior, talvez sumos sacerdotes, pessoas que se destacavam, que tinham pela sua própria posição uma razão para terem os seus nomes gravados em pedra. Mas há aqui também um registro de pessoas comuns fazendo trabalhos simples. Há aqui o registro dos cantores. Há aqui o registro, no verso 25, por exemplo, dos porteiros da casa de Deus, daqueles que guardavam o depósito das portas. Trabalhos que poderiam ser facilmente ignorados. Pessoas que poderiam facilmente passar desapercebidas da atenção dos louvores ou do reconhecimento de toda a congregação, mas o Senhor registra aqui. Ele usa uma variedade de dons, Ele abençoa o seu povo. Meus irmãos, não é isso que o Senhor continua a fazer? O apóstolo Paulo registrou na sua carta aos Coríntios que o Senhor concede variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. Uns são mestres, uns são profetas, uns são pastores, outros presbíteros, outros diáconos, outros oram, uns servem. Há variedade de dons, mas o Espírito é o mesmo. E o Senhor, diz a palavra, deu mais dignidade e honra àqueles que parecem ser mais insignificantes para que haja equilíbrio no corpo. O Senhor abençoa, Ele usa uma variedade de dons. E, meus irmãos, não se engane. Essa variedade que temos nesse corpo, porteiros, sumos sacerdotes, cantores, levitas, governadores, tudo isso é uma graça do Deus exaltado. Abra comigo em Efésios. Em Efésios capítulo 4, nós lemos quem é que abençoa a igreja com tal diversidade. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7, nós lemos assim: e a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz:
Quando ele, isto é, Cristo, subiu às alturas, levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. Ora, o que quer dizer subiu, senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra? Aquele que desceu é também o mesmo que subiu, acima de todos os céus, para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros para pastores e mestres, com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Meus irmãos, essa variedade de dons que temos é uma bênção que é dada a nós, vindo daquele que foi exaltado à direita do Pai. Diz o texto aqui que ele foi ao assunto aos céus, levando o cativo ao cativeiro, e ao chegar lá, ao ter a autoridade essa que consideramos nessa manhã, o que ele fez? Ele concedeu dons aos homens. Estabeleceu ministros seus, homens da sua confiança, homens que ele capacita com o seu próprio espírito, variedade de dons para resolver variedade de necessidades, com um único propósito, para o aperfeiçoamento de Cristo, do corpo de Cristo. E por isso damos graças a Deus pelos porteiros da igreja, pelos que cuidam dos depósitos, como aqui é escrito. Aqueles mais simples, meus irmãos, que fazem os trabalhos mais humildes, existem para o aperfeiçoamento do corpo de Cristo. Esse registro, meus irmãos, deixa isso evidente. Porque o Senhor se dignou de registrar aqui aqueles que serviam nos trabalhos mais simples da sua seara. E, meus irmãos, que bênção é quando o Senhor levanta uma nova geração para servi-lo, não é? Meus irmãos, vivemos um tempo de grande apostasia, um tempo de grande incredulidade, onde há dureza de corações, onde os homens rejeitam a palavra do Evangelho e poucos são os que querem servir ao Senhor. Nos perguntamos, na nossa incredulidade humana, se a fé persistirá por muito tempo. Mas o Senhor abençoa com novas gerações. Quando pensamos que a geração do piedoso está passando, o Senhor levanta mais homens. E isso para a edificação da sua igreja. Revela o cuidado de Deus para conosco. Meus irmãos, a nossa igreja tem sido abençoada assim. Nossa igreja é tão pequena, mas tem sido abençoado com homens dispostos a servir ao Senhor. Nossa congregação, quantos seminaristas já foram enviados? Outros homens, jovens, dispostos a lançar a mão do arado e não olhar para trás. Quando estava, há talvez 5 anos atrás, considerando o chamado para o ministério, pensava, o que será de nós? Nosso pastor está envelhecendo. Será que vai haver uma solução de descontinuidade? Mas ele tem feito maravilhosamente em nosso meio. E ainda, meus irmãos, precisamos crescer em maturidade. Por um lado, nos regozijamos, porque há uma nova geração, e a nossa igreja é eminentemente uma igreja de nova geração, é uma igreja jovem, na sua grande maioria, e por isso louvamos a Deus, mas ao mesmo tempo precisamos das orações dos irmãos, para sermos maduros, para crescer em idade e em capacidade, em sabedoria, em conhecimento, como o Senhor Jesus Cristo cresceu em estatura e graça, nós também precisamos, e por isso orem por nós, para que essa nova geração não deixe para trás a fé, não deixe cair o bastão, mas corra com o mesmo vigor daquele que veio antes de nós. Ore por nós. Precisamos dessas orações. Alguns de nós aqui são literalmente primeira geração. Não vem de uma geração de pais crentes e piedosos.
mas pertencem a um lar que não invoca o nome do Senhor, e esses ainda mais precisam das nossas orações, porque não experimentaram o que é crescer em um lar piedoso e têm dificuldades para viver piedosamente. Orem para que o Senhor continue edificando novas gerações, levantando semente santa. E não só por essa geração que aqui está, mas pela geração que virá. Há crianças em nosso meio. Oh, como devemos orar por elas, para que elas cresçam, para levar adiante o bastão, para perseverar na fé, para não deixar para trás o compromisso dos seus pais para com Cristo e para com seu Senhor, para que não esfriem, para que não titubeiem, para que não façam concessões, para que não relativizem a fé. Devemos orar pelos nossos filhos, para que cresçam, para temer a Deus e servir a igreja, e sejam grandes homens e mulheres de Deus, abençoados na oração, ricos em boas obras, que temem a Deus e servem aos homens. Neemias estava vendo isso. Homens velhos, jovens, e diz aqui o texto, até mulheres e crianças, meninos, no meio do povo, se alegrando, louvando a Deus. Famílias inteiras, várias gerações ali, louvando ao Senhor. E é isso que queremos ver no nosso meio, e é isso que confiamos que o nosso Deus fará, porque Ele promete abençoar as gerações. Meus irmãos, continuando a exposição, vemos que o que acontece aqui nesse capítulo, meus irmãos, é a conclusão da edificação do muro. O muro já havia sido construído, vimos na última exposição que o muro havia sido construído, porém a cidade estava vazia, então selecionou homens, mulheres, famílias que habitariam na cidade, a cidade estava povoada, tudo estava pronto e agora precisaria consagrar, dedicar ou ter uma cerimônia formal de louvor a Deus por ter feito maravilhosamente naquele povo. Era uma cerimônia de restauração que marcava o fim do projeto de Neemias, que o Senhor cumpriu o desejo do seu coração, abençoou maravilhosamente aquele homem e edificou o seu próprio povo. Meus irmãos, os muros não tinham um fim em si mesmo, e nem meramente um fim militar de proteção. Mas os muros, meus irmãos, era para separar um povo que deveria adorar, louvar, exaltar o seu Deus. Aquele muro cercava e protegia Jerusalém, para que Jerusalém se tornasse, como diz a palavra, um objeto de louvor. É isso que lemos em Isaías. Isaías 62, a partir do verso 6 e o verso 7, nós temos uma profecia a respeito dessa edificação da igreja, ou digo, da cidade, dos muros de Jerusalém e o propósito final. Isaías 62, verso 6 diz assim: sobre os teus muros, ó Jerusalém, os guardas, que todo dia e toda noite jamais se calarão. Vós, os que fareis lembrar do Senhor, não descanseis, nem deis a ele descanso até que restabeleça Jerusalém e a ponha por objeto de louvor na terra. Um objeto de louvor na terra. Meus irmãos, objetos têm propósitos. Esse púlpito tem um propósito de apoiar o material, o microfone, o propósito de amplificar a voz. A igreja, sendo descrita como um objeto, tem o propósito de ser um objeto de louvor. O propósito de nos reunirmos. O propósito máximo, supremo. Não é propriamente a salvação de homens, mas o louvor de Deus. Homens são salvos para que Deus seja louvado. Ele busca adoradores que o adorem em espírito e verdade,
disse o Senhor Jesus à mulher samaritana. E esse foi o propósito quando Jerusalém foi primeiramente construída por Salomão. Salomão criou a Jerusalém, ou construiu o templo, edificou a cidade juntamente com Davi, com o propósito formal de que aquela cidade, aquele lugar fosse conhecido pelo nome do Senhor, que o Senhor colocasse o seu nome naquele lugar, e o Senhor fez, encheu o templo de fumaça, exaltou o seu nome, e ali era um objeto de louvor. Visível, majestoso, glorioso, mas a verdade é que não foi sempre assim. Com o tempo, aquele ideal, aquele propósito inicial se perdeu. E a igreja do Antigo Testamento, o povo de Deus da Antiga Aliança, passou a adorar ao Senhor de uma forma muito formal, de uma forma mecânica, cumprindo os ritos, mas adorando aos deuses, divididos na sua adoração. E o louvor a Deus se corrompeu. Basta olharmos as profecias de Isaías, Jeremias e outros tantos para termos um vislumbre de a que ponto a adoração de Deus se perdeu e foi corrompida no meio de Israel. Isaías 1, verso 11, diz de forma emblemática, descreve o louvor do povo de Deus nesses termos. Ele fala de que me serve a mim a multidão dos vossos sacrifícios. De que me serve, diz o Senhor. Estou farto dos holocaustos de carneiros e da gordura de animais cevados, e não me agrado do sangue de novilhos, nem de cordeiros, e nem de bodes. O problema não é que eles pararam de adorar, não é que eles pararam de oferecer o sacrifício, mas é que eles misturaram o culto a Deus com pecado, para a adoração do Deus Santo, e assim esse louvor foi rejeitado. E em última instância, o Senhor julgou o seu povo, entregando a eles as mãos dos seus próprios inimigos, porque se misturaram com o pecado. Ezequiel descreve essa situação de uma forma gráfica, dolorosa, dizendo que a glória de Deus saiu do meio do povo. Ezequiel 10:18 diz assim: então saiu a glória do Senhor da entrada da casa e parou sobre os querubins. Mais adiante, nos capítulos que se seguem, a glória que estava nos querubins foi para o muro da cidade. Do muro foi para os montes, até que a glória do Senhor foi perdida de vista. Deus se retirou do meio do povo, porque o povo trouxe para o meio daquele ajuntamento santo, solene, a mornidão, o pecado, a indiferença, a frieza, e passou a desprezar o louvor do Senhor. Fomos criados com o propósito de adorar, e torcemos a nossa vida para adorar a nós mesmos. Jeremias, meus irmãos, lamenta essa situação. Ele fala, no capítulo 1, verso 1, ele fala: como jaz solitária a cidade outrora populosa. Tornou-se como a viúva, e que foi grande entre as nações, princesa entre as províncias, ficou sujeita a trabalhos forçados. E não corremos o mesmo perigo? Não estamos correndo o mesmo perigo de parar nesse ponto, onde multiplicamos os nossos holocaustos, mas os nossos holocaustos e sacrifícios são, na boca do Senhor, algo desprezível, porque não fazemos em espírito e verdade, com sinceridade, porque misturamos pecado, somos meramente formais, vimos à igreja para cumprir tabela, para esquentar banco, cantamos os salmos sem nenhum interesse, sem prestar atenção na letra, sem nenhum vigor, sem considerar que este é o canto daqueles que foram redimidos. Meus irmãos, não corremos o mesmo perigo? Eu creio que sim. Meus irmãos, a situação com Jerusalém
é que quando a cidade ficou desolada, quando a glória de Deus foi retirada do meio do povo e partiu, o que aconteceu é que o cântico se findou. O povo emudeceu. Não havia mais louvor. Diz-nos o texto que os exilados penduraram as suas harpas e se recusavam a cantar. Salmo 137, versos 1 a 3, diz assim: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Nos salgueiros que lá havia, pendurávamos as nossas harpas, pois aqueles que nos levaram cativos nos pediam canções. E os nossos opressores, que fôssemos alegres, dizendo: entoai-nos algum dos cânticos de Sião. Mas eles não cantaram. Mas eles não se alegraram, porque estavam em pecado e foram disciplinados por Deus. E assim não é a nossa própria experiência. Quando nos afastamos do Senhor, uma das primeiras evidências disso é que o cântico é retirado dos nossos lábios. Aquele novo cântico que o Senhor colocou sobre os nossos lábios como fruto da redenção que temos esperado é cessado. Alguns que estão em pecado vêm ainda à igreja, continuam a frequentar os cultos, mas não cantam mais. Não há neles forças espiritual para cantar, e se cantam é meramente com os lábios e não com o coração, porque a glória já deixou o templo e ficamos como que mudos, penduramos as nossas harpas. E isso não é um bom sinal. Não é um bom sinal quando uma igreja não canta. Quando uma alma não louva a Deus. É uma evidência de que há um problema mais sério no coração. Contudo, o que Neemias nos ensina é que a restauração é possível. O que temos aqui, meus irmãos, é a restauração de um povo que havia pendurado as suas harpas, havia cessado a alegria e agora voltou para Jerusalém, para Sião, e restabeleceu o canto e o louvor de um Deus que restaura. Quando o favor de Deus retorna, será que já não é momento de voltarmos a cantar e louvar ao Senhor? Já não temos razão para pegar os instrumentos, os símbolos, os alaúdes, as harpas e louvar ao Senhor com grande canto para que se ouça de longe? É tempo de restauração, é tempo de cantar ao Senhor novamente. Quando você reconhece o seu pecado e o Espírito Santo trabalha em você para reedificar, por assim dizer, os muros de Jerusalém, o templo, restaura da disciplina, traz você de volta, operando aquele genuíno arrependimento e fé no Senhor Jesus e nas suas promessas. O canto e o louvor a Deus se torna uma das evidências mais lindas de que a restauração foi completada. De que temos verdadeiramente um relacionamento restaurado com o nosso Deus. De modo, meus irmãos, que o canto, a adoração, o louvor, assim eu diria, como a oração, é um termômetro para a nossa vida espiritual. Se não há louvor, algo está errado. A oração é a busca da alma sedenta por comunhão com Deus. E a oração, ou o cântico, o louvor, é a expressão da alma que anseia por adorar a Deus pelos seus feitos grandiosos, por ter lhe tirado do Egito, por ter lhe tirado do pecado. E por isso cantamos o cântico de Moisés e do Cordeiro. Será que o filho pródigo, quando estava comendo as bolotas dos porcos, será que ele cantava? Eu creio que não. Eu creio que quando ele estava lá, longe da casa do Pai, afundado no seu lamaçal de pecado, se alimentando de comidas de animais imundos, o cântico cessou.
Mas ele voltou. Ele caiu em si. E ele voltou para a casa do pai. E o que é que o pai fez? O que é que o pai restabeleceu? Ele restabeleceu a alegria. Diz assim em Lucas 15, 22. O pai, porém, disse aos seus servos: trazei depressa, depressa, a melhor roupa, vestiu, ponde-lhe o anel no dedo, sandália nos pés. Trazei também e matai o novilho cevado. Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. E diz o texto, então, que eles começaram a regozijar-se. Certamente havia música nessa celebração. Alegria, louvor a Deus, porque restaura a alma. Uma igreja alegre, uma igreja que reconhece a dimensão da salvação, da redenção, a qual foi agraciada. É uma igreja que vai louvar a Deus com mais força, com mais vigor. Uma coisa está relacionada à outra. E é isso que vemos aqui o povo então fazer. Esse povo, meus irmãos, foi objeto de uma grande restauração. Estavam servindo na Babilônia, subjugados na mão dos inimigos, sem poder adorar a Deus, longe do sacrifício, mas Deus restaurou o povo. E o que eles tinham que fazer era adorar. E assim Neemias, como líder piedoso, organiza esse momento de louvor. Esse culto de adoração ao Senhor, por assim dizer. E a partir do verso 27, nós temos a descrição disso. E vários elementos que gostaríamos de apontar. Verso 27 fala que os muros foram dedicados. Houve uma cerimônia de dedicação dos muros de Jerusalém, ou podemos dizer também de consagração. A palavra aqui, dedicação, no original é a palavra Hanukkah, que é uma palavra usada pelos judeus para festejar a reedificação do templo. O Senhor Jesus fala a respeito dessa festa em João 10, 22, onde fala-se que celebrava-se em Jerusalém a festa da dedicação. O Hanukkah é um verbo que pode ser traduzido também como consagração, como separação para um uso sagrado. E nesse caso era o muro que estava sendo consagrado para o serviço de Deus. Era um muro santo, era um muro que deveria ter um propósito santo para o Senhor. No verso 30, lemos que houve não só dedicação, no verso 27, mas no 30, lemos que houve uma cerimônia de purificação. Purificaram-se, diz o texto, os sacerdotes e os levitas, que também purificaram o povo e as portas e o muro. Os sacerdotes e os levitas primeiro purificaram a si mesmos, então o povo, então as portas e depois, por fim, os muros. Veja que até mesmo os muros precisavam ser purificados por alguma cerimônia, talvez de lavagem com águas, de aspersão. E tudo isso, meus irmãos, é um testemunho do caráter do pecado que é capaz de macular e contaminar todas as coisas, pois se não há pecado, não há necessidade de purificação. É claro que a lavagem externa por meio de águas ou de aspersão que os sacerdotes executaram naquela situação não lavava verdadeiramente, mas era uma figura, uma imagem, um objeto de ensino didático para aquilo que verdadeiramente purifica. E o que verdadeiramente purifica, meus irmãos, é apenas, tão somente e unicamente o sangue do Senhor Jesus Cristo e o seu Espírito, a sua palavra. É Deus quem purifica pela aspersão do seu sangue. Ele purifica o seu povo. A Epístola aos Hebreus fala dessa purificação verdadeira. No capítulo 9, verso 14 dessa epístola, nós lemos o Senhor Jesus purificando
verdadeiramente o seu povo, dizendo assim no verso, muito mais o sangue de Cristo, em comparação ao sangue de bodes e de touros, que pelo Espírito eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus. Esse sangue purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. É o sangue de Cristo que faz essa lavagem. Quando pecamos, meus irmãos, cometemos ou praticamos aquilo que a palavra chama de obras mortas. É uma obra que não tem fim nenhum, não tem propósito proveitoso algum, e que traz a morte, cuja consequência é a morte. E a nossa consciência fica manchada. Não só ficamos manchados perante a lei, mas a nossa própria consciência fica manchada. Não conseguimos nos aproximar de Deus, porque temos uma consciência que nos acusa de pecado, de obras mortas, e precisamos de purificação. E é o sangue de Cristo que faz isso. Sempre que a sua consciência estiver maculada, suja e imunda, lhe impedindo de ser consagrado, dedicado para o serviço do Senhor, corra para o sangue. Corra para o sangue, lance mão do sangue de Cristo, que lava toda a consciência de obras mortas e lhe habilita para servir ao Deus vivo. Lhe purifica, para que você entre na sua presença e seja recebido a Ele. Interessante que essa mesma passagem de Hebreus fala também da purificação de coisas celestiais. Verso 23 de Hebreus 9 diz assim: era necessário, portanto, que as figuras das coisas que se acham nos céus se purificassem com tais sacrifícios. Mas as próprias coisas celestiais, com sacrifícios a eles superiores. Passagem difícil de compreender. Porque nada no céu é contaminado. E nada no céu precisa de purificação. Coisa alguma no céu precisa de purificação. Contudo, esse verso provavelmente nos ensina que o sangue de Cristo deve ser aplicado até mesmo nos locais onde ele vai receber o seu povo, para que a comunhão com Deus, tanto no céu quanto na terra, seja por meio de um único sacrifício. Tudo aquilo que envolve o nosso relacionamento com Deus deve ser purificado com o seu sangue. Tudo é centrado no sangue de Cristo, precioso, sem defeito e sem mácula. Mais precioso do que coisas perecíveis como prata e ouro, como se ouro e prata fossem perecíveis. Comparado ao sangue de Cristo é. Ouro e prata são perecíveis, mas o sangue de Cristo não é. E ele tem poder de lavar. Lava a sua consciência. Você está acusado de pecado. O resultado ou a solução que você deve fazer é correr para o sangue, para ser purificado e habilitado a servi-lo. Mas aqui também, meus irmãos, não só dedicação, não só purificação, mas há também celebração. A partir do verso 31, nós temos a descrição de toda essa cerimônia que Neemias projetou, certamente, instruído pela sua sabedoria, dada pelo Espírito Santo, a organizar um momento de louvor. A dedicação incluía louvar a Deus de forma alta, sonora, em alto e bom som, com grande alegria. Neemias então separou dois grupos, separou dois coros, que deveriam marchar em paralelo através ou por cima da muralha. Um grupo iria nessa direção, o outro grupo em outra direção, e iria cantando, louvando a Deus enquanto seguiam, cantando com grande alegria, com instrumento, voz de júbilo,
e indo até o outro lado. Isso seguido pelos líderes, pelos sacerdotes com trombetas, pelo chefe, o chefe da música, o grupo de cantores. Isso, meus irmãos, não era uma mera pompa, uma mera formalidade. Às vezes vimos bastante barulho em celebrações, mas que não passam de pura pompa. Às vezes o que estão ali são todos comprados para celebrar algo que não deveria estar sendo celebrado. Mas aqui, meus irmãos, o que temos é uma expressão de corações verdadeiramente alegres. O povo como um todo, incluindo mulheres e crianças. Veja, crianças devem louvar a Deus, devem participar dos cultos ao Senhor. Mulheres e crianças se juntaram como uma só voz para louvar a Deus. A alegria era tanta, e o regozijo é o tanto, que é chamado de alegria de Jerusalém. O júbilo de Jerusalém, lemos aqui no verso 43. O canto era tão intenso, tão forte, que de longe se ouvia o povo cantar. Eu me pergunto, qual será a distância que temos que percorrer dessa casa para parar de ouvir o nosso canto? Obviamente não queremos incomodar os nossos vizinhos, mas queremos louvar a Deus com intensidade, com alegria, como aqui no verso 46 diz, com júbilo que se ouvia até de longe. De modo que quando passarem, como lemos aqui no Salmo 137, digo no Salmo 40, virem e testemunharem isso, vão dizer, ali está um povo redimido pelo Senhor. Talvez não pensem assim, mas no mínimo vão pensar, ali está um povo que tem razão para cantar. Que tem um motivo, não sei qual é. Não conheço, desconheço essa razão. Mas um povo que louva ao seu Deus. E veja no verso 43 que essa alegria não era uma alegria produzida por homens, mas era uma alegria dada por Deus. Verso 43 diz assim, no mesmo dia ofereceram grandes sacrifícios e se alegraram, pois Deus os alegrara com grande alegria. Uma alegria divina. Meus irmãos, a palavra de Deus fala que de Deus vem o arrependimento. O arrependimento traz tristeza. Uma tristeza chamada essa, tristeza segundo Deus, que a ninguém traz pesar. Deus, o mesmo Deus que concede o arrependimento e a tristeza, concede a fé. Fé essa que nos une a Cristo para recebermos o seu sangue, sermos limpos na nossa consciência de obras mortas. E aquele mesmo Deus que deu tristeza, agora dá alegria. E grande alegria. Regozijo intenso por reconhecimento do que ele tem feito por nós. Pause aqui nessa situação e considere a situação de Neemias no capítulo 1. O que temos em Neemias capítulo 1 é um homem rasgando as suas vestes, cobrindo-se de pano de saco de cinza, sentando-se atônito ao ouvir da desolação da cidade de Deus. Em tristeza, segundo Deus, chorando profundamente, amargamente. Porém, agora, perto do fim desse livro, nós temos aquilo que podemos chamar um final feliz. Neemias chorando, mas um choro de alegria, de adoração e de louvor a Deus. E isso no mesmo lugar, com o mesmo povo, que antes era motivo de tristeza, agora é motivo de alegria. Eu lhe pergunto, o que é a sua vida? Motivo de tristeza? De se emudecer? Parar de cantar? Ou você está num estado onde você considera
a grande graça, benignidade daquele que se humilhou por você, derramou seu sangue para lhe purificar, purificar pecadores como você, lhe restaurou, lhe deu um novo cântico, e agora você é um objeto de louvor. Salmo 30, verso 11, fala que o Senhor converteu o pranto em folguedo, e tiraste o pano de saco e o cingiste de alegria. O objetivo do evangelho é esse, meus irmãos. As boas novas é que há razão para um pecador, aquele que é pecado, aquele que é maldição, aquele que tem praticado boas obras em Cristo, passar a louvar, passar a se alegrar. Considere o estado da sua alma. Sua vida é marcada por consagração, dedicação de muros, purificação de obras mortas pelo Espírito Santo e de celebração do Deus da sua salvação. Ah, que Ele faça isso com todos nós. Com cada um individualmente, com cada família, mas com a nossa congregação. Que a nossa igreja, meus irmãos, seja marcada por isso. Compreensão clara de Cristo e o louvor que se segue. E a grande alegria que preenche o coração dos redimidos do Senhor. Que o Senhor nos abençoe. Amém.